Graça e paz, mais uma vez nós estamos no nosso encontro de dentro para fora. É uma alegria de estar entrando no recesso do seu lar, no seu veículo, através do seu smartphone, através do seu aparelho de televisão, enfim, através do instrumento que você tem, ferramenta que você tem de acesso à internet. É uma alegria muito grande. Eu quero já de antemão agradecer a Deus primeiro por essa oportunidade e agradecer a você que também está me concedendo essa oportunidade de ir até você através desse veículo de comunicação para dizer que importante é viver de dentro para fora. Uma palavra de reflexão e meditação. Mas todos esses dois pontos, tanto de dentro para fora como meditação e reflexão, ela tem o objetivo de dizer para você, de esclarecer você da importância da vida do homem interior, na forma como o homem age, como você age a partir do seu interior. Então, tanto a primeira quarta, a segunda, a terceira, a quarta, não importa. Então, eu gostaria que você nos compreendesse. E também tem um segundo objetivo, para que os irmãos da igreja possam ir na quinta-feira, porque às vezes cria a opção, não, hoje eu não vou, hoje eu vou assistir por aqui. Então, nós teremos o nosso trabalho, a nossa atividade via internet às quartas-feiras, e quinta-feira tem o culto na igreja para você que é membro de lá e você possa participar desse momento importante também dentro da igreja, participando do culto presencialmente. E outra coisa que eu gostaria de dizer para você, antes de começar, e vou falar hoje sobre inteligência emocional, eu gostaria de dizer para você que eu sou psicanalista, analista clínico, e eu estou cuidando, e eu cuido de pessoas com problemas de ordem especificamente psicoemocional, ou seja, síndrome do pânico, depressão, situação, momentos depressivos, estado depressivo, angústia, ansiedade, medo, insegurança, enfim, todas as questões que podem produzir doenças, resultar em doenças psicossomáticas. Então, eu tenho esse cuidado e eu quero cuidar de você se você precisar. Eu atendo aqui em São José do Calçado. Estou atendendo também em Bom Jesus Tabapuana, às terças e quintas-feiras no Centro Integrado de Saúde, na Clínica CIS. Então eu gostaria que você ficasse atento. Outra coisa, eu sou pastor evangélico e eu coopero na Igreja Evangélica Vida, onde o pastor é o pastor Luiz Carlos Souza. E para finalizar, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal. O nosso canal é canal Mensagens Edificantes. À sua direita tem lá o inscrever-se, inscreva-se, curta, faça um comentário. E é importante que você nos ajude. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar sobre a inteligência emocional, sobre a importância não só ter emoção. Todo mundo tem as emoções, todo mundo tem a razão. Mas eu preciso usar a minha razão associada, agregada às minhas emoções. E aí se traduz em inteligência emocional. Eu preciso agir de uma forma inteligente, emocionalmente e, obviamente, racionalmente. Eu gostaria, antes de expressar, de meditar com você, eu gostaria de você acompanhar essa leitura que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, somente 2 versículos, 5 e 6. Diz assim, versículo 5: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Versículo 6: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções.
A distância entre a mente e o coração, às vezes, nos deixa divididos entre o que pensamos e o que sentimos. Por vezes, somos racionais e outras vezes somos sensoriais, totalmente emocionais, impulsivamente por causa das emoções. Às vezes não sabemos onde é o terreno da batalha, se de dentro ou fora de nossa mente, ou se é de dentro ou fora do nosso coração. Guerras, conflitos. Por isso, os maus pensamentos ou sentimentos negativos precisam ser domados, como um ser selvagem que muitas vezes esses sentimentos se manifestam dentro de nós. O apóstolo Paulo descreve as dificuldades que ele enfrentou no ministério lá na Macedônia, mesmo tendo sido enviado por Deus. Por isso ele buscou ajuda aos irmãos e amigos, como foi a presença de Tito. Mas você pergunta, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é conseguir superar os sentimentos negativos para reagir de forma positiva, confiante e de uma forma corajosa. Inteligência emocional faz com que a pessoa venha sempre questionar os sentimentos e duvidar das dúvidas. Presta atenção, duvidar das dúvidas para que você seja o autor da sua própria história e não coadjutor ou vítima de acontecimentos. Uma pergunta: você sabe lidar com seus sentimentos? Será que você sabe lidar com isso? Aprenda com alguns exemplos bíblicos de pessoas que conseguiram transformar seus sentimentos em uma postura de eficiência, resultados. E eu vou colocar isso, tem bastante coisa para a gente dizer, eu estou indo mais rápido um pouquinho. E a primeira pessoa de exemplos exemplo é Jetro, que transformou a desorganização em estratégia. Está lá registrado Êxodo capítulo 18, de 13 a 24. A situação do povo no deserto era de completa desorientação. Qualquer adversidade era motivo de desespero daquele povo, porque eles estavam saindo de um tempo aprisionado e agora eles estavam caminhando para onde eles não sabiam. Sabiam que era uma terra que emanava leite e mel. Mas quanto tempo? Quais seriam os desafios? Então pairava muita coisa no coração, na mente daquele povo. Moisés tentava moderar o povo como podia, mas também estava perto do seu limite físico e psicológico, sem contar com o peso na esfera espiritual. Quando Jetro, seu sogro, viu isso tudo, deu a brilhante ideia de dividir tarefas. Os grupos foram divididos e o povo teria os seus problemas resolvidos ou encaminhados, a começar por uma triagem, e somente os casos mais difíceis de serem resolvidos eram levados para Moisés. Quando tudo está fora do lugar, será preciso buscar oportunidade em arrumar um jeito novo, especial e eficaz. Deixar as coisas organizadas traz uma tranquilidade em saber que tudo está correndo certo, de uma forma correta. Não vai adiantar deixar o desespero tomar conta do coração. Diante da bagunça, procure equilíbrio e comece a pensar em uma estratégia para você reverter a situação. Se você tem mania de improvisar e deixar tudo para depois, interrompa isso, aprendendo a criar estratégias com metas para a sua vida. Transforme a desorganização em estratégia. Segundo exemplo, Davi, que a sua raiva foi transformada em poder. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele estava com raiva, ele estava nervoso. O povo de Israel já estava acostumado a ouvir as afrontas dos filisteus. E a sua autoestima do povo, daquele exército, já tinha sido humilhada pelo gigante Golias em diversas ocasiões. Os soldados não conseguiam ter outra reação senão correr de tanto medo. Enquanto isso,
O povo alimentava o ódio contra seus inimigos, mas eles não sabiam usar esse sentimento de maneira correta e que pudesse se reverter. O jovem Davi também ficou irado ao ver o Golias maldizendo seu povo e a seu Deus, ao nosso Deus. A atitude de Davi foi invocar o poder do nome do Senhor com autoridade para vencer um gigante. Davi deveria ter em torno de 1,5 m, 1,60 m, e o gigante em torno de 3 metros. Em várias situações da vida, somos tentados pela ira, que é uma obra da carne, e não conseguimos raciocinar quando estamos com raiva. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Versículo 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se nós não tivermos domínio próprio, poderemos cometer grandes erros no momento da ira. Então eu preciso ter controle, eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções e os meus pensamentos. Por isso, quando estamos inconformados, nós precisamos focar em buscar a presença de Deus para que possamos ter autoridade em resolver os conflitos na esfera espiritual, porque tudo começa a se agregar. Se você é tentado pela raiva, busca o poder de Deus, que lhe fará agir sob a orientação e a bênção do Senhor. Transforme a sua raiva em poder. Terceiro exemplo, Ruth, transformando o desamparo que ela estava vivendo em amor. Ruth 1,16, e ela disse assim, Ruth, diz porém Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi tinha 2 filhos com suas 2 esposas e juntos formavam uma família feliz, até que esses 2 filhos morreram e ficaram somente as mulheres, Noemi, Ruth e a outra. Então Noemi liberou as suas 2 noras para voltarem à terra delas, de origem, e assim elas, por causa do que eram novas, pudessem constituir uma nova família. Mas Ruth não aceitou e fez questão de permanecer junto com a sua sogra, pois percebeu que não ficaria tranquila em saber que a Noemi ficaria desamparada. No mundo que nós estamos vivendo, os amigos abandonam quando mais nós precisamos. Quando somos cristãos, aprendemos que devemos demonstrar amor até o fim e não abandonar os nossos irmãos quando eles estão em apuros. Mas às vezes isso não se concretiza. Nas horas mais difíceis é que nós descobrimos, na verdade, quem são os verdadeiros amigos que nós temos. Existem pessoas que se tornam amargas e reproduzem o mal que outros lhe fizeram, criando um círculo vicioso do mal. Se alguém lhe abandonou, ouça essa, não faça o mesmo. E quando alguém precisar de ajuda, ajude, demonstre companheirismo e amor. Transforme o desamparo em amor. Nós temos um amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. 4º exemplo, Ezequias, que transformou a desilusão em expectativa. Isaías 38, versículo de 1 a 8. A visita do profeta Isaías ao rei Ezequias tinha por finalidade levar a pior notícia que ele podia imaginar. Ele não estava esperando essa notícia, porque ele estava doente. O profeta Isaías foi avisá-lo que ele morreria. Como se não bastasse isso, a dor do rei Ezequias, que ele estava sentindo, ele sofreu ainda mais com a terrível notícia que recebeu. Então ele estava doente, estava com medo e recebeu a notícia: você vai morrer. O sentimento do rei Ezequias foi de completa desilusão.
A mensagem do profeta foi para ele colocar a casa em ordem, porque ele morreria no dia seguinte. Mas assim que Isaías saiu do quarto e foi caminhando para sair do palácio, o rei Ezequias se virou para a parede e orou a Deus pedindo mais uma chance. Ezequias não se conformou com a desilusão, porque ele tinha a expectativa de viver mais. Ei, não se acomode por causa da desilusão, não se acomode, não se conforme. Ei, os sonhos do rei Ezequias foram mais fortes que a sua dor. Quando ele não conseguia mais encarar seus empregados olhando para ele com ar de compaixão e também não conseguia olhar nem para si mesmo, então resolveu se virar para a parede e buscar a visão da fé em Deus através da oração. Saiba que a frustração sempre persegue quem olha para as dificuldades, enquanto que aquele que tem expectativa e olha para Deus, ele busca forças para continuar e não desistir nunca. Não se prenda às dificuldades ou más notícias. Se você não tem mais para onde olhar e encontrar motivação, então olhe para Deus. Você poderá certamente ter tudo mudado. Em qualquer lugar, até mesmo numa parede branca, você poderá conseguir a sonhar de novo. Transforme a desilusão em expectativa. Quinto exemplo, Paulo e Silas, que transformaram a dor em louvor. Atos 16, de 25 e 26. A dor tomava conta dos corpos de Paulo e Silas, que haviam sido açoitados de uma forma cruel. Talvez eles estivessem tão fracos que nem estavam conseguindo gemer de tantos ferimentos, tanta pancada que eles levaram. Mesmo assim, Paulo e Silas conseguiram reunir forças de seu espírito e foram fortalecidos pelo Espírito Santo ao ponto de cantarem tão alto que os companheiros de prisão ouviam a adoração deles. Através do louvor, Deus se moveu e moveu aquele lugar, aquela prisão, e as cadeias se quebraram, os grilhões se quebraram e eles foram libertados. Eles poderiam chorar, eles poderiam gritar e até reclamar das suas dores, mas preferiram gastar suas últimas energias adorando, glorificando e orando, falando com Deus. Quando nós estamos sentindo dor, não conseguimos pensar em outra coisa além daquilo que nos aflige. Mas saiba, se nós conseguirmos nos esforçar para buscar a presença de Deus, logo as energias espirituais, elas suprirão as forças físicas que nos faltam. Melhor que murmurar é louvar, é adorar a Deus, é agradecer a Deus. Transforme a dor em louvor. Sexto exemplo, Jó, que transformou as perdas que ele teve em adoração. Jó, capítulo 1, versículo 21, 22, 23, ele disse assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Versículo 21, e disse: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A vida de Jó era cheia de prosperidade. E tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. E ele era bem reconhecido, tinha fama, tinha nome, tinha bens, tinha família. Até que um dia Jó foi terrivelmente provado e uma sequência de fatos ruins desencadearam-se na sua vida em poucos dias. Uma notícia ruim vinha após outra, até que a pior de todas as perdas foi anunciada. Seus filhos morreram, Jó. A reação de Jó foi se lançar em terra e, com um gesto de humilhação, ele adorou a Deus sem nem mesmo questionar o Senhor. Se Jó tivesse somente lamentado e chorado,
certamente ele não encontraria forças na busca para restaurar a sua vida. Mas ele não lamentou e chorou, ele adorou. Doía, mas ele adorou na dor. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes ele possuíra e perdera. Esta expressão mostrou que para Jó havia algo que jamais perderia, que era a sua fé em Deus. Perder não é fácil. Queremos sempre ganhar e nunca perder. Quando choramos, não vale a pena derramar nossas lágrimas ao chão, mas é muito confortante levar tudo à presença de Deus. A adoração não são apenas palavras, e sim uma completa rendição diante de Deus como Senhor, mesmo diante das piores dificuldades. A cada luta que enfrentamos, nós devemos ver como oportunidade para buscar mais a Deus em oração. Se perdermos algo para o mundo, sabemos que Deus é rico em nos abençoar e poder restituir de uma forma infinitamente maior. Mesmo que você vier a perder tudo, nunca perca a oportunidade de adorar a Deus. Não adore, não agradeça só recebendo. Transforme as perdas em adoração. E o sétimo e último exemplo, Jesus, transformando a morte em vida. A vida de Jesus foi repleta de emoções, desde o seu nascimento até o seu ministério, em cada milagre que ele realizara. O amor, que é o maior de todos os sentimentos, enchia a vida de Jesus. A própria essência de sua vida era o amor, pois Deus é amor. Está lá, 1 João capítulo 4, versículo 8. Quando Jesus via alguém sofrendo, sua alma se enchia de compaixão por aquela vida, e o poder de Deus se manifestava e agia através de suas palavras e de seus gestos, operando assim grandiosos milagres. Jesus, ele sabia que precisaria enfrentar o pior inimigo da humanidade, que é a morte. Ela continua sendo inimiga e é o último inimigo a ser vencido. Mesmo sabendo que se tratava do autor da vida, Satanás quis provocar Jesus e saber qual seria a sua reação diante da morte. Quando Jairo pediu que Jesus fosse à sua casa para curar sua filha, foram surpreendidos no caminho com a notícia de sua morte. Mesmo assim, Jesus foi com ele e ressuscitou a menina. Jesus ia caminhando com uma multidão de seguidores quando passava pela cidade de Naim. Uma outra multidão de pessoas que vinham com ele um morto, que era o filho de uma viúva. E Jesus parou aquele ato, aquele cortejo fúnebre, tocou no rapaz que imediatamente ressuscitou. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo de 11 ao 16. Jesus muito se emocionou quando chorou por seu amigo Lázaro, que havia morrido há 4 dias. Mas Jesus canalizou seu amor para restituir a vida do seu amigo. Em cada um desses casos, Jesus foi provado diante da morte, mas chegou o dia em que ele mesmo teria de vencer a morte que ele repreendeu nessas pessoas. Em Atos capítulo 2, versículo 24, diz assim: rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela, morte. A fé na ressurreição nos mostra que tudo pode ser transformado e sempre haverá esperança de renovar todas as coisas. Seja, querido amigo, querida senhora, senhor, jovem, seja emocionalmente inteligente. Muitos têm perdido grandes oportunidades, grandes bênçãos por não saberem lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, põe tudo a perder. Moisés não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Arão não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria e caiu ao fazer o bezerro de ouro. Geazi não suportou a ganância e pegou a lepra de Naamã quando aceitou seus presentes. Ananias e Safira, por causa da inveja, mentiram e morreram
Pedro, por não saber lidar com o medo, quase afundou no mar. Saiba que nós não podemos dominar os sentimentos que vêm até nós, mas podemos transformá-los. Precisamos aprender a administrar nossos sentimentos de uma maneira tal que não percamos as bênçãos do Senhor para nós. Um sentimento negativo só poderá trazer consequências ruins. Então, querido, você que está me assistindo, é preciso treinar as emoções para suportar os piores sentimentos sem ser dominados por esses sentimentos. Busque a inteligência emocional. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento tão precioso que estamos aqui de dentro para fora, que eu possa entender, para que aquilo que me aflige por dentro, eu possa transformar em bênção, em alegria, em vida, em reversão de situações, e que o Senhor possa ser abençoado, e todos aqueles possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, rico e poderoso e abundante, até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Até lá. Não se esqueça de inscrever-se se você ainda não fez, curtir e comentar. Deus te abençoe. Amém.